Olá a todos, continuando então o nosso curso de Revit, nós vamos falar hoje sobre paredes. Normalmente é o primeiro elemento que se modela, né, quando se está fazendo um projeto arquitetônico, e não é coincidência que ele é o primeiro comando que a gente tem aqui, ó, no menu arquitetura. Então, para acionar esse comando de parede, basta eu clicar aqui, ou o atalho que é WA. Aqui, ó, eu tenho algumas opções, como parede estrutural, parede por face de volumetria, né, por face de massa, mas no nosso curso nós vamos focar mais. Na verdade, vamos focar exclusivamente em parede arquitetônica. Então, tanto faz eu clicar aqui, já é parede arquitetônica, é a opção padrão, ou eu clicar aqui, ó, tanto faz. Então, vou selecionar aqui, e agora eu estou dentro do comando de criação de parede. Eu posso ver aqui que é esse menu agora, modificar, alterou, né? Agora ele ficou modificar barra colocar parede. E nessa barra eu tenho aqui todas as opções do comando de colocação de parede. Então, vamos ver algumas delas. Essa aqui, ó, a primeira, altura ou linear. Bom, se eu coloco a altura e eu estou aqui, ó, numa planta baixa do pavimento térreo, ele vai começar a fazer a parede do pavimento térreo para cima. Se eu coloco linear, ele vai começar do pavimento térreo para baixo. Normalmente, na maior parte das vezes, nós usamos a opção altura. A gente sempre seleciona do pavimento térreo. Tá? Ele deu um avisozinho aqui, mas ele vai do pavimento térreo para cima. Então a gente normalmente trabalha com essa opção de altura. A segunda opção, se ele vai estar conectado ou não. Tá? Então normalmente 99% das vezes nós vamos trabalhar com essa opção conectado a algum pavimento. Por exemplo, conectado ao pavimento 1. Então a parede iria do térreo até o pavimento 1. Porque se eu deixar como não conectado, e eu deixar essa parede aqui com 3 metros, por exemplo, que é a distância entre os dois pavimentos, quando eu precisar alterar a altura do pavimento 1, e a gente vai precisar fazer isso, esta parede ela não vai acompanhar essa alteração. Então a gente não trabalha dessa maneira. Não é uma melhor prática trabalhar dessa maneira. Algumas situações específicas eu poderia trabalhar colocando não conectado, como por exemplo um guarda-corpo, uma bancada em que eu tenho uma altura padrão, né? Por exemplo, o guarda-corpo é 1,10, independente do que vai acontecer com o nível de cima. Então, nesse caso, tudo bem, eu poderia usar o não conectado, mas na maior parte das vezes nós vamos trabalhar então com a parede na opção de altura conectado ao próximo pavimento. No caso aqui, se eu estou no térreo, ao pavimento 1. Depois, eu tenho aqui ó, uma opção muito importante, que é a linha de localização da parede. Para mostrar isso, eu vou fazer aqui um pedacinho da parede, usando a opção padrão, que é pela parte central. Reparem que eu estou desenhando uma linha e ele está fazendo a parede metade da parede para cima e metade da parede para baixo. Significa que eu estou então usando essa opção aqui, ó, que é a opção padrão, linha central da parede. Eu tenho ainda a linha central do núcleo, que nesse caso aqui ó, não vai fazer diferença alguma, porque a estrutura dessa parede, a gente vai ter uma aula só sobre estrutura de parede. Mas nesse caso a estrutura é simétrica, então a mesma configuração que eu tenho nesse lado, eu tenho na parte de baixo, então tanto faz aqui, ó, não vai fazer diferença alguma, linha central da parede ou do núcleo. Claro, se a parede não fosse simétrica, elas seriam diferentes. Depois eu tenho face do acabamento externo, ó. Eu vou desenhar e ele vai desenhar uma linha pela face externa, por essa face aqui, ó, pela face do acabamento externo. Vou dar um zoom um pouquinho maior, seria essa face aqui. Se eu escolher face do acabamento interna, ele vai pegar a face aqui de baixo, ó. É essa face aqui. Se eu escolho face do núcleo, ele vai fazer então pela face do núcleo e não pela face de acabamento. Tanto faz a interna quanto a interna. Ó, tá pegando pela face interna. Normalmente nós trabalhamos ou usando a face do acabamento externa, que é essa, e aí ó, é interessante que quando eu faço a parede, essas bolinhas aqui, esses círculos, eles vão ficar na face que eu, na linha de localização que eu escolhi. Então aqui ó, eu fiz pela face externa, a linha de as bolinhas estão lá.
Nessa eu fiz pela interna, estão aqui. Nessas eu fiz pelo centro. As bolinhas estão aqui. Então, normalmente, ou nós utilizamos as nossas paredes pela face externa, de acabamento externa, ou pela face de acabamento interna. Tá? Em algumas situações, a gente até pode fazer pelo centro da parede. Mas, normalmente, a gente utiliza uma dessas duas opções. Vamos continuar aqui. Comando de criação de parede. Eu tenho aqui a opção cadeia. Como que funciona? Quando ela está marcada, eu desenho uma parede, clico e ele já aparece automaticamente aqui uma outra parede para que eu possa fazer uma cadeia de paredes, ó, encadeada uma com a outra. Quando eu faço isso, ele já faz até a união entre elas por conta de uma outra opção que está aqui na frente que a gente vai ver depois. Mas o que esse comando cadeia faz é, basta eu clicar e ele automaticamente aparece uma nova parede para ser feita. Se esse comando não estiver marcado, o que vai acontecer? Eu vou selecionar uma parede, vou fazer ela até o final. Quando eu clicar, ó, ele não trouxe mais uma nova parede. Então eu teria que vir aqui, ó, clicar novamente para conseguir fazer as paredes em cadeia. Então, salvo algumas situações específicas, a gente vai trabalhar normalmente com esse comando cadeia marcado, tá? Próxima opção, deslocamento. Então, ó, como que funciona? Quando eu estou com deslocamento zero, a linha de localização, então, vou fazer aqui pela face de acabamento externa, vai ser exatamente na linha que eu desenhar, ele vai criar a parede pela face do acabamento externa. Se eu colocar aqui um deslocamento, por exemplo, 2 metros, o que vai acontecer? Eu vou desenhar uma linha e ele vai criar a parede 2 metros distante dessa linha que eu estou desenhando. No caso aqui, 2 metros para cima. E se eu quisesse 2 metros para baixo e não para cima? Bom, eu poderia vir aqui, ó, colocar menos 2. E aí agora eu vou desenhar uma linha e ele está fazendo 2 metros para baixo da linha. Outra opção, a barra de espaço do teclado. A barra de espaço ajuda muito a alternar em alguns comandos, por exemplo, de paredes, de portas. Então, por exemplo, se eu apertar a barra de espaço aqui, eu tenho que sair do comando aqui, eu tenho que sair dessa caixinha. Vou dar um ESC e vou fazer de novo. Ó. Aqui ele está com menos 2, barra de espaço, mais 2. Ó. Tá? Então a barra de espaço alterna entre os elementos. Próxima opção, o raio. Então eu vou colocar aqui agora um deslocamento 0. Vou fazer uma parede. Marcando agora um raio igual a 1. Quando eu estava sem raio, né, raio igual a 0, você faz a parede e ele faz o canto em 90 graus. Quando eu estou com a opção de raio, e aqui eu vou deixar uma opção de raio igual a 1 metro, por exemplo, ele vai fazer a parede e vai fazer um raio, né, um canto arredondado com o raio que está especificado. Você tem que tomar cuidado porque se eu colocar um raio de 1 metro, eu não posso fazer uma parede muito pequenininha, porque ele não vai conseguir fazer esse raio aqui, vai dar um erro. Tá? Ele vai falar que ele não conseguiu criar concordância aqui para fazer esse raio. Tá? Então é interessante, tá? Dependendo da situação, você precisa criar uma parede em curva, né? com um raio aqui, você consegue fazer tranquilamente. Outra opção, status de união, permitir ou não permitir. Isso aqui 99,99% das vezes nós vamos trabalhar com ele como permitir. Ó. Eu vou fazer uma parede, vou fazer aqui pela linha de localização do centro, fica mais fácil de enxergar. Ó. Faço a parede e quando eu faço uma outra parede, pode ser em qualquer posição, ele vai criar aqui, ó, a união entre as paredes. Ó. Olha lá, já fez certinho a união entre as paredes. Se eu desmarcar a opção e permitir, quando eu faço uma parede e faço a próxima, ele não vai fazer a união. Tá? Então não é um resultado bonito, não é assim que se imagina que deva funcionar. Então, na maior parte das vezes, nós vamos trabalhar aqui com o permitir. A última opção que eu queria mostrar, na verdade, nem é aqui na parte de paredes, mas é uma ferramenta de modificação que ajuda bastante em determinadas situações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parede aqui. Eu vou fazer uma parede aqui. Ó. Então, aqui nós temos um comando que a gente conhece como trim, né, ou aparar estender, cujo atalho é o TR, que ajuda muito no caso de eu querer fazer com que essas paredes aqui, ó, elas fiquem unidas entre elas e eu não tenha essas outras duas. Então, ó, basta selecionar o trim,
Eu clico nessa parede pelo lado de cá, clico nessa pelo lado de cá e ele faz daí, tá? Parecido com o que acontecia com o comando fillet do AutoCAD. Eu gostaria que vocês treinassem todos esses comandos aqui, ó, a opção de altura, a opção de linear, a opção de conectar ou não conectar com os pavimentos, as linhas de localização, tentar com as várias opções, né, com as 6 opções da linha de localização, o comando, a opção cadeia, deslocamento, raio, status de união, tá? Tentem aí, façam alguns tipos de paredes aí, e na próxima hora nós vamos modelar as paredes do nosso projeto. Muito obrigado.